Olá, esta aula é sobre inteligência emocional e trade para mercado alavancado e ela é baseada e seria exclusiva para o meu aluno João. Então, se você estiver vendo esta aula, é porque o João autorizou que eu também passe essa aula para outras pessoas. E basicamente é sobre um contexto que ele está passando agora e que provavelmente você também vai estar passando, né? Então, quando eu falo você, é você que está assistindo e que está operando em algum mercado alavancado, seja Forex, seja índice, seja ação, enfim. Vale para todos os mercados alavancados, independente até da, da estratégia que você esteja realizando para o seu trade, no caso. Vamos lá, eu vou abrir outra tela aqui, uma outra cena. Acho que é cena 2, cena 3. Cena 3, tá. Isso é sobre como que, para a gente entender ao que se resume o trade. Né? É sempre bom lembrar o que se resume o trade, porque quando a gente perde essa noção, quais são as bases do trade, você tende a perder todos os panoramas, todos os aspectos que vão fazer você pensar numa operação. Exemplo, técnica. A parte técnica é uma parte muito importante. É uma parte que você não pode realizar mudanças. Você não pode, enquanto você está operando, você não pode testar novas coisas. Você não pode ter dúvidas sobre o que você vai seguir, como você vai seguir. Isso daqui tem que estar muito bem trabalhado nessa área aqui, ó. Vou pegar a caneta. Tem que estar muito bem trabalhado quando você for realizar o trade. Tem que estar descrito. Eu gosto de escrever e falo sempre para as pessoas: escrevam o que vocês vão fazer. Mesmo que seja para você pegar um papel e deixar do lado da sua mesa. Você tem que lembrar que o trade é um trabalho. Então o trade não é algo, por exemplo, um final de semana que você vai fazer uma atividade e você anda de skate. E você pensa, vou andar de skate aonde? Tá chovendo, tá sol, posso andar em um lugar, posso andar em outro. Eu vou ver, vou sair pela rua e ver o que acontece. O trade não, você não pode ver o que acontece. Porque tudo se resume a perder dinheiro. E esse é o pior fator dentro do trade, perder dinheiro. Isso acaba com todo o emocional. Então, quando a gente entender que a técnica ela tem que ser fixa, isso ajuda muito e a gente não tem uma variável muito grande aqui dentro. É ótimo. A questão de gerenciamento. Gerenciamento também é muito importante, porque também o trade e o mercado se resumem a percentual. Um percentual, eu ganhei €1, eu ganhei $1, ganhei R$ 1, $1 que seja. Isso é pouco ou é muito? Depende. Se eu tenho 2 de margem e ganho 1, é 50%. É muito. Muita coisa. Se eu tenho 1.000 e ganho $1, é 0,1%. 10 dólares seria 1%. Aí pode ser que pode se considerar muito pouco. Ganhar $1 ganhar um positivo $1 dentro de uma operação de $1.000. Então a questão do gerenciamento também é muito importante. Tanto a técnica quanto o gerenciamento, muito bem descrito o que vai ser feito. E a parte mental, a parte psicológica, ela também é muito importante. Por que a parte psicológica também ela é muito importante? Porque a parte psicológica que ela vai controlar tanto a questão técnica quanto a questão do gerenciamento. Ela que fica de olho nessas duas áreas e percebendo também se você não está fazendo alterações nessas áreas. Por quê? Sobre a questão do flow, sobre a questão do estado de fluxo, né? Que é quando a gente está operando, a gente quer chegar nesse estado de fluxo e manter ele. A gente perde o gerenciamento e perde a técnica quando a gente muda o nosso mental. Eu vou falar até mais sobre isso no próximo slide. Na verdade é no outro slide aqui na frente, mas eu volto a esse assunto sobre a questão mental e sobre a questão do gerenciamento e da técnica.
A técnica ela pode ser qualquer técnica. Pode ser uma técnica que você desenvolveu, que você aprendeu, que você viu alguém, que você estruturou, qualquer. Você pode mexer nela o tempo todo. Claro que fora do trade. Mas o que eu quero dizer com relação à técnica? Ela não é relevante. Não... Aí a maioria das pessoas... Tem um grande erro aí, que a maioria das pessoas acham que é muito relevante a técnica. Não. A técnica, ela não é... Acham que a assertividade da técnica, por exemplo, a assertividade da técnica está relacionado ao segredo dela, ou quanto ela tá, ou quanto ela ou que alguém escreveu ela, alguma coisa assim. A assertividade, na verdade, ela está muito mais relacionada ao quanto ela está sendo empregada com qualidade. A qualidade dela. Então a assertividade, vamos lembrar que é a qualidade. É a qualidade que ela está sendo colocada. E não exatamente se ela é muito boa, muito ruim. A técnica mais simples é: o mercado está subindo. Estou comprando. O mercado está descendo. Estou vendendo. Muito simples. Guilherme, funciona? Funciona, como várias outras funcionam também. Enfim, tem que lembrar que a qualidade. E a qualidade da técnica é mantida também pela parte mental, né? Mas para criar essa parte mental, que muitas pessoas perguntam, e a maior dificuldade de todo mundo com relação à inteligência emocional. Como que eu crio a parte mental? Metáforas e modelagem. Metáforas, vamos lembrar, é aquela história que eu faço a minha mente entender o que eu, por exemplo, uma metáfora comum. Pessoas ricas, parece que o dinheiro é mais fácil para pessoas ricas e parece que o dinheiro é muito difícil para pessoas pobres. Existe uma mensagem dentro dessa metáfora, existe um contexto, e dentro dessa metáfora eu consigo ter um ensinamento, ter uma lição. Eu consigo criar uma condição para minha mente para que eu siga aquela estratégia. Ou, por exemplo, tipo, rico não aceita desaforo. O rico, a pessoa é rica, uma moeda, tem uma moedinha aqui do lado. Rico pega toda a moeda que vê, pobre gasta toda a moeda que vê. Existe uma mensagem, existe um contexto, existe uma mensagem, e existe um procedimento que eu vou fazer com essa metáfora, que é: peguei uma moeda, eu tenho que economizar essa moeda. Essa moeda é importante, eu tenho que saber o que eu gasto. Todo rico é sovina, todo rico é mão fechada. Eu tenho que saber no que eu gasto. Isso é interessante dentro de uma metáfora. E a metáfora, ela ajuda a manter a técnica, ela ajuda a manter o gerenciamento, ela ajuda a manter a parte emocional. E ajuda a manter esses 3 pilares, né? E a questão da modelagem, né? O que é a modelagem? Eu tenho um modelo, eu sigo esse modelo. Lembrando que o melhor modelo para seguir é coisas que a gente já utiliza na vida, em outra área. No caso do João, o que você faz profissionalmente, João, que a gente até já conversou sobre, e é interessante, você pode pegar várias coisas que você aprendeu, que você treina no seu dia a dia profissional e trazer ele para dentro do seu trade, porque aí está se construindo a história da persona. A gente vai chegar lá na história da persona. Eu gosto muito do trade relacionado à questão da guerra, né? Eu penso muito no trade como se fosse uma guerra. Porque é um embate, né? É um embate sobre alguma coisa, sobre uma guerra, um embate sobre um território, é um embate sobre alguma coisa. No caso do trade, é um embate sobre dinheiro. E dentro dessa metáfora do embate sobre o dinheiro, o que eu fui construindo para o meu perfil? E claro, tudo isso eu anotei, tudo isso é anotado. Estou utilizando isso no mínimo já 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos, bem anotado, bem descrito, trabalhando bem em cima dessa persona para mercado alavancado. Então eu tenho uma persona oportunista. Claro que a questão da persona, ela pode variar para todo mundo. O que eu acho, o que eu vejo? Tem muita gente que pensa no mercado numa persona, não é que é errado, tá?
tem a realidade de cada um. Mas pensa numa persona performática. O que é persona performática? É quando, por exemplo, você vê um trade, você abre o YouTube, vê um trade que de repente fez 1.000 pontos, fez 2, 3 mil pips, pegou uma alta de 500, 600 pips de uma vez no Forex, né? Num índice faz 1.000 pontos, no dólar faz 30, 40, 50 pontos de uma vez e pega um bom montante financeiro daquilo. Opera várias horas, dá uma entrada e fala: o mercado vai subir, aqui tá ali embaixo, eu vou entrar aqui, o mercado sobe, eu pego lá em cima. Eu compro aqui embaixo, vendo lá em cima. Eu vendo aqui em cima e compro lá embaixo. Eu entro aqui em cima e saio lá embaixo numa venda e estou fazendo dinheiro com isso. E claro, é lindo aquele gráfico, é uma performance muito bonita. Isso é performático. Numa guerra, vamos pensar, vamos voltar na metáfora que eu utilizo, que é a metáfora aqui da guerra medieval, né? A guerra do medieval. Qual que é a guerra medieval? Você tinha todo mundo ali na guerra medieval. Você tinha os nobres, né? Você tinha os nobres, os plebeus, e eles tinham ferramentas diferentes. Os nobres iam de cavalo, de armadura, mas os plebeus eram obrigados a guerrearem também, porque também eles queriam também riquezas, né? Os espólios da guerra, eles também queriam. E eles eram obrigados a ir com o que tinha. Então pegava um pedaço de pau e ia lá, enquanto isso o nobre estava de cavalo, de capacete, armadura. Ele matava vários plebeus. É a mesma coisa com o banco. Quando você olha o mercado tá para bancos gigantescos, com robôs, com várias equipes, né, com operações comprando, operações vendendo, com todo tipo de estratégia e de técnicas sendo aplicadas naquilo e sendo estudadas. E você tá lá com o seu pedacinho com o seu tacapezinho de pau. O que fazer? Né? Ser oportunista. Não tentar ser performático, né? Não tentar falar, não, olha, tá o cavaleiro lá, eu tô vendo aqui, tá um cavaleiro que vai comprar agora aqui embaixo e vai subir lá para cima para matar, até matar o dragão. Isso é interessante? É lindo, interessante. Você pode fazer isso e mostrar para os outros e falar para o seu ego, né? Olha, eu faço muito bem. Ótimo. Mas e para o teu bolso? O que acontece? E se você estiver errado? Vai acontecer que você vai perder. E você pode perder muito. E se você perder muito, e se você perder várias vezes, você perde toda a tua parte psicológica também. Qual que é a ideia? Qual que é a proposta? Eu vou mudar de tela aqui agora para mostrar. Eu vou mostrar 2 semanas de operações. Que eu começo bem pouco, bem pequeno. Eu acho que é a realidade da maioria das pessoas, né, que está operando pequeno. Aqui eu vou mostrar índice, mas poderia ser Forex, pode ser. É bem parecido até, poderia ser dólar. Aqui eu. Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto. Deixa eu mudar aqui para mim. Tá. Daqui é o gráfico, tá? Gráfico de 5. Aqui gráfico de 5, gráfico de 1 minuto. Aqui no índice, aqui do Brasil. Comecei com acho que R$110. E agora eu tô com 187 em 2 semanas. Vou abrir aqui o histórico para a gente dar uma olhada nisso daqui. Tá, ok. Dia 22, acho que foi terça passada. Isso, terça passada e hoje quinta-feira. Basicamente, mais ou menos 2 semanas, né? É o que eu faria por mês. R$71, mais uns 2 dias vai dar em torno de R$100 aqui. Comecei com 100, terminando em 100 em 3 semanas. Tô com 1 semana ainda. Mas é mais ou menos essa parte da estratégia que eu faço. Que eu cheguei nessa estratégia. Vamos lembrar. Técnica, gerenciamento e parte emocional. As 3 bem alinhadas, bem definidas, bem descritas. E a persona que eu trabalho, oportunista, nada performática, nada. Tanto é que um dia aquecendo uma operaçãozinha só, no dia seguinte uma, outro dia outro uma. Aqui eu dei uma engrenadinha para pegar aqui o melhor dentro da minha estratégia, da estratégia que eu utilizo, né? A minha estratégia, porque... Enfim, mas pode ser a sua também, você pode fazer a sua.
Tá, vou mostrar ela na prática. E o porquê que eu falo que ela é oportunista. Quer ver? Cadê uma operação aqui? Vamos lá no dia anterior. Ok. Essa operação é bem legal. Estou aqui na operação, o mercado está caindo. Aqui, ó, mercado, uma outra aqui bem legal, uma de venda. Mercado caindo, vou fazer o quê? Vou vender. Eu sei o quanto o mercado vai cair? Não sei. Mas estou vendo que o mercado está caindo e segundo o que eu utilizo de indicadores, né? MACD, RSI, ADX, os indicadores estavam indicando para mim, as regras que eu utilizo também para utilizar os indicadores, estava dando um bom percentual que ia continuar uma queda. Guilherme, continuou, mas Guilherme, você poderia ter pego aqui, né? A média móvel saiu da boiler aqui, você poderia ter pego aqui, ter saído só aqui embaixo para pegar 200 pontos. Mas não, você não é tão corajoso assim, você vai lá e pega só 50 pontos. E isso é bom ou isso é ruim? É interessante você pensar também na questão probabilística. Quando a gente está falando de gerenciamento, é questão probabilística. Qual que é a probabilidade de eu pegar exatamente nesse ponto aqui e sair exatamente nesse ponto aqui embaixo? É uma probabilidade muito pequena, porque logo depois o mercado ele sobe, ele foi subir depois, né? Então pode ser que eu surfaria todo o contexto, surfaria todo o movimento, ou não surfaria todo o movimento. Mas quando eu vou pegar poucos pontos, é legal eu pegar aqui, mas eu também poderia ter pego aqui também 50 pontos, ter pego mais aqui embaixo, mais talvez 50 pontos, 80 pontos e até aqui. Então aqui a gente tem basicamente, dá pra gente contar quantas vezes foram, né? Cadê a ferramentinha de desenho aqui? Foi pelo menos uma, foram várias, uma, duas, três, foram umas 4 vezes. Tem uma ferramenta de desenho aqui. 4 vezes. O que eu quero dizer? Você tem 4 tiros para dar. Só precisa acertar um. E você sabe para onde está indo. Você tem 4 chances de fazer. É muito mais fácil do que você ter apenas uma chance. Quando você quer aproveitar todo o movimento, você tem que pegar no início do movimento. É uma chance. Aqui são pelo menos umas 4 chances. Ou eu pego no tempo certo, ou mesmo que eu tenha demorado um pouquinho para pegar no tempo que eu demorei, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutos, ou quase 10 minutos, eu demorei para e tá bom o mercado, e tá como eu quero, e vou entrar, mesmo assim, ok, e continuou ok. Depois quando o mercado virou, começou a virar e começou a mostrar para mim, o que eu tinha aqui também, eu tinha exatamente mais ou menos aqui, o que eu calculo também é mais ou menos que se eu vou entrar aqui, eu tenho também 50 pontos para poder perder, fazendo 1 para 1. Que bom que foi para cima, peguei mais 50 pontos aqui para cima, mas poxa, eu poderia ter pego aqui em cima 300, 400 pontos. Não é essa a história. Isso daqui é a subida da montanha, daqui é o cavaleiro com armadura e etc. Daqui sou eu com um pedacinho de pau. Daqui é o cavaleiro com armadura que vai subir lá em cima. Porque se descer aqui para baixo, ele tem armadura. Eu não tenho. Eu não quero. Eu não quero que desça aqui para baixo. Então é melhor que aqui eu saio e me coloco isso no bolso. E ok. E parece frustrante, mas é quando você chega no que acontece ao longo da semana, você tem esse resultado aqui. Isso daqui dá 13, eu calculei. 13, 14, eu tive uma negativa. São 93% de assertividade. E basicamente quase dobrei em só 2 semanas, né? A meta mais ou menos seria em 1 mês estar dobrando isso daí. E claro, então eu sairia de 100 para 200, depois 200, 400, 400, e aí vai indo, né? E claro, também trabalho com valor financeiro menor e tudo mais, mas mas eu poderia começar com R$1.000 também. Aí eu começo com um valor que não faz falta.
No caso, estou começando com 100, mas eu poderia começar com 200, 400, não faria tanta falta e daria um bom retorno, né? Um bom retorno dia e etc. Tá, vou mostrar, aproveitar e mostrar aqui o negativo aqui, o que foi. Que foi hoje, foi uma das últimas operações. Aqui eu operei, fiz 20 pontos às 14h50, que é mais ou menos, 14h11, 14h59, 14h50, 15, 14h53. Por que eu estava operando nesse horário? Mais ou menos a faixa de horário que tem um volume baixo. Porque olha que interessante, tá vendo que eu estou tentando ver quando o mercado está direcional e com um volume baixo. Inclusive até aqui na configuração eu deixo fixo a história do gerenciamento, a história da técnica. Eu quero fazer o quê? Se eu tenho 3 pilares, eu não posso ter um pilar maior que outro pilar. Eu não posso ter um pilar desequilibrado. Então eu quero que eles sejam o mais precisos possíveis. Então tudo isso eu tenho anotado. Eu quero um horário que não tenha volume, eu quero fazer uma operação mais assertiva, eu quero ter uma... Aqui eu mexi aqui. Eu quero ter uma ideia sobre aonde que é o meu ponto de entrada, aonde que é o meu ponto de saída. E aqui, por exemplo, foi um dos erros que eu tive. Por exemplo, fui operar num horário fora, horário de fechamento. E hoje é dia 31, último dia do mês. É um ponto de atenção, ponto que eu posso ir lá e anotar no meu diário de trade e anotar. Falar, olha, horário de fechamento não é horário bom, é horário que começa a ter muito volume, é horário que os candles ficam grandes. Eu posso voltar porque eu olhando o mercado aqui, me parece que o mercado veio testar um fundo, não rompeu, bateu de novo nesse fundo, não rompeu, começou a subir, voltou de novo para cá, bateu aqui de novo e veio um candle de força. Eu entrei com uma compra, mas eu dei uma bobeada aqui que eu estava puxando a linha aqui, calculando, e estava parado. E esse candle ele já veio para baixo, ele já bateu aqui embaixo, voltou, ficou aqui um pouco estacionado, mas ele já perdeu, aí eu tive que sair. Porque a ideia era entrar aqui e era sair aqui com 70 pontos. Eu tinha feito já 100, poderia sair com 70, estaria no lucro. Depois, qual foi o contexto? Aí o contexto, apareceu essa compra, fiz a compra, apareceu a venda, fiz a venda aqui, não apostando no rompimento. Por que eu não apostei no rompimento? Não recuperei tudo, mas recuperei um pouco. Se não rompe, eu aumento meu prejuízo. Tem uma força aqui para baixo, percebi que tinha essa força, percebi o ADX já descolando aqui, aproveitei o candle, recuperei um pouco no que eu já estou acostumado a fazer como efeito, e ok, e tá ok. 1, 2, 3, 4 operações no dia, meu máximo é 5, então eu não faria uma outra operação, ainda mais com o mercado fazendo essa oscilação, né? E aí você não tendo leitura, ainda mais horário de fechamento. Ou seja, eu estou seguindo o meu plano de trade, e aí o resultado ele acaba aparecendo. Deixa eu voltar lá para a tela da apresentação. Um segundo. Legal. Então, minha persona, eu tenho ela bem descrita. E aí, no meu relatório que eu faço, eu verifico se ela está sendo oportunista, ou se o meu ego está querendo passar à frente. Ou seja, eu faço poucas operações, vou obtendo esse lucro e vou retirando o lucro lá do alavancado e colocando esse lucro do alavancado em outras operações mais seguras, né? Porque o alavancado depende do meu trabalho e ninguém fica rico com o seu trabalho. Ninguém. Todos os grandes milionários do mundo, bilionários, enfim, eles ficam muito ricos com o trabalho dos outros ou com
Na verdade, não com o trabalho dos outros, mas com o trabalho do seu dinheiro, com o trabalho que os outros realizam com o seu dinheiro. Então, eu pego meu dinheiro, todo dia que eu tenho... Aqui eu não fiz isso porque eu deixei aumentar, e eu estou trabalhando com um capital muito baixo, né? Teria que trabalhar o certo... Aliás, para fazer sentido, eu trabalharia com um capital mais alto, não só com um contrato, mas trabalharia ali com 2, 5, 10 contratos, para isso fazer mais sentido para mim. Mas claro, pode fazer sentido para você, você começa com um contrato até você perceber que isso tá bom, e aí você vai aumentando para 2 e vai mantendo a mesma para 2, 4, aumenta contratos ou aumenta o valor, né, da entrada no Forex. Isso vai te ajudando, vai fazendo aumentar o teu capital, e a operação é a mesma. É a mesma operação, a mesma estratégia, o mesmo mindset. Com relação a questão oportunista, né, que eu estava falando. Tá. Com relação a... Eu tenho aqui minha persona montada, vou trabalhando minha persona, e a modelagem que eu vou fazendo. Eu vou pensando... Essa modelagem que eu faço, eu penso muito nessa... Claro, tem a ver com a metáfora, tem a ver com a história que eu peguei, né? Que é a questão do aldeão. Tá, lembrei. Eu falei sobre você trabalhar. O aldeão, como que o aldeão fica rico? O aldeão não fica rico ele trabalhando. O aldeão ficava rico quando ele começava a ficar proprietário das terras, ele ia para uma guerra, ele combatia ali na guerra, ele ganhava os espólios da guerra. Vai pensando no trade. Se você combate ele no dia, pega os espólios do seu trade e você faz o quê? Aplica eles. Você não vai pegar eles e vai... O aldeão não pegaria aquele tesouro e ele iria para a próxima guerra, e para a próxima, para a próxima, sempre colocando o seu tesouro a perder. Então qual que é a ideia? Fiz o resultado, fiz o valor, retiro o resultado, e esse resultado eu vou comprando coisas ali. Eu, por exemplo, gosto muito dos fundos imobiliários, porque é literalmente você compra a terra, né? Principalmente fundos de agronegócio. Aqui no Brasil é muito bom. Você vai literalmente comprando terra. Então, o esforço que eu faço ali no day trade, 50% eu volto. Eu sei que as pessoas têm muito medo assim. Guilherme, mas se acontecer de você ter um grande problema financeiro no seu trade, por exemplo, isso daqui que você tomou, esses 45 de prejuízo que você tomou, se fosse vezes 10 contratos, seria 450. Ou se você deixasse correr até aqui embaixo, né, e não percebesse, ou vai voltar e correu tudo aqui, 500 pontos já são R$100 por contrato, 10 contratos já são R$1.000. Já seria R$1.000 já que você tomaria de prejuízo numa operação só, e você vai acabar com o seu dinheiro, tudo e etc. Com o tempo. Qual que é a lógica? A lógica é, se eu vou retirando todo se eu vou retirando metade do meu capital, 30%, enfim, se eu vou retirar algum espólio dessa guerra diária, e que você percebe aqui que é bem rápido, né? Por exemplo, entrei aqui, cadê? Aqui eu dei uma olhada de manhã, vi uma situação de manhã, depois à tarde. Aqui eu fiquei 15 minutos. 15 minutos, duas operações. Não, aqui eu não fiquei todo esse tempo. Eu fiz uma entrada, depois eu tive um tempinho, fiz outra. Aqui eu tive uma entrada das duas, depois eu voltei e eu não deveria ter feito no final do dia. Mas, em geral, quando você está com a sua técnica calibrada, com o gerenciamento calibrado, eu não fico 2, 3 horas olhando o mercado. Eu fico 15, 20 minutos. Eu fico ali vendo o contexto, entendendo qual que é o contexto, esperando o mercado parar com a volatilidade, esperando o mercado parar com a guerra, parar com a onda, entendendo quando a onda está sendo bem, quando o fluxo está acontecendo, tanto o fluxo para mim quanto o fluxo no mercado ele está acontecendo, eu entro ali. Eu entro no momento de oportunidade, mais desapercebido do que no momento de performance, ou do que no momento de volatilidade, ou no momento de grande briga. Essa é a minha estratégia, uma estratégia que faz sentido para mim. Lembrando, né? Pode ser uma estratégia, pode ser uma outra estratégia, uma que faz sentido para você. Né? E aí, claro, para o enriquecimento se o aldeão é minha realidade,
Então o espólio dessa guerra, ele tem que ser aplicado. E do espólio aplicado que vem a riqueza. Ou seja, a minha riqueza não virá do day trade, do mercado alavancado, do forex, não virá desse mercado. A minha riqueza virá das ações, dos fundos, ali vai vir minha riqueza, porque eu estou tirando ali do mercado e colocando. Conclusão. Então se você está saindo, sei lá, de 1.000 para 10.000, ou de 5.000 para 15, 20 mil, de repente você com 10 mil reais, você pode perder 10 mil reais fazendo day trade. Posso, mas já vou ter tirado 100 mil do mercado e aplicado em outros lugares. E ali perder aqueles 10 mil, não tem problema. Como por exemplo, se eu tenho 1.000 reais investidos em ação, investidos em alguma coisa, você vai concordar que perder 100 reais ou ter uma perda de 100 reais não é um grande prejuízo. Né? Tem outro, eu não anotei aqui também, mas tem outra metáfora e modelagem que eu gosto, que vocês podem utilizar, né? É do feirante. Teve uma vez que eu fui numa feira, isso faz um tempinho já, acho que foi antes da pandemia. Eu fiquei amanhã, já era o final da feira, e aí eu puxei papo com o feirante. Porque eu fiquei na feira observando, andando por ali, e percebi que tinha muito a ver com trade. Primeiro que é uma negociação. Todo trade é uma negociação. Você compra um produto, você pega um contrato, você pega alguma coisa ali que você não vai fazer uso nenhum daquilo, né? Ninguém come contrato, ninguém pega uma moeda virtual num contrato e vai fazer algo com aquilo. E você quer negociar. Então, você quer pegar aquilo e vender aquilo e ter um lucro na venda, ou você quer comprar aquilo e ter um lucro na compra porque está valorizando. Então, você quer entender o movimento daquilo no mercado. Comprar na baixa, vender na alta, pegar na alta e vender esse produto para outras pessoas, né? Conclusão. Quando você conversa com o feirante, o que ele faz? Inclusive até as pessoas falam banca, né? Minha banca, eu quebrei minha banca. O feirante também tem uma banca, né? Em alguns lugares do Brasil, Portugal, enfim, eu acho que usam a palavra banca para a banca do feirante lá colocar as frutas dele. Se cair uma chuva, um temporal, uma chuva, ele não conseguir colocar as frutas de volta, ou tiver um sol muito quente e começar a estragar muito rápido aquelas frutas que o feirante levou, será que ele está quebrado? Será que ele quebra realmente? Ele não quebra, porque isso acontece. Talvez uma vez por mês, não todo dia, não toda semana, mas talvez uma vez a cada 1, 2, 3 meses aconteça. E aí eu até conversei isso com o feirante, né? Poxa, mas e se der um prejuízo? Se acontecer um prejuízo, ou como que você faz isso? Aí, obviamente, o que ele me falou, gerenciamento, o que ele me falou que está aqui no primeiro slide aqui. Técnica, eles fazem isso há muito tempo. Eles vão passando isso de pai para filho, enfim, é muito específico. Eles têm técnica de negociação, técnica sobre o que eles vão fazer, técnica sobre como eles vão falar. E aqui a gente está falando, dentro da técnica, é até o perfil. Então tem o cara que trabalha com cebola, ele não vai trabalhar com peixe. O cara que trabalha com peixe não vai trabalhar com laranja. O cara que trabalha com laranja não vai trabalhar com hortaliças. Então tem o perfil. Entende? Então não é assim, o cara fala, nossa, o cara do peixe, quem vende fruta ganha dinheiro, vou trabalhar com fruta. O cara não tem a técnica, o perfil dele não encaixa naquela técnica. Tem a parte mental, todo dia eles gostam daquilo que eles fazem, eles falam, puta, eu gosto disso, gosto da liberdade que esse trabalho me dá, gosto de... É bem parecido com trade, né? E gerenciamento que eles fazem do caixa deles, do quanto eles esperam, então eles não esperam. Então, você já percebeu que o feirante, chega no final da feira, ele não fica desesperado, tipo, eu tenho que vender horrores, eu tenho que vender milhões para... Ele quer sobreviver naquele dia, levar um lucro para casa e ir embora. E aqui no gerenciamento, muita gente se perde também. A questão do mindset, né? Que a pessoa quer ser o herói da guerra, ela quer ser esse cara aqui.
Só que lembra que nós somos os aldeões, né? A gente é aldeão. A gente não tem pedaço de pau. A gente não tem cavalo, não tem espada, não tem armadura. A gente tem nada, né? A gente tá trabalhando aqui, eu tô aqui com o MetaTrader, né? Que também se utiliza no Forex, enfim, é um bom home broker, mas os bancos não usam esses home brokers, eles usam os HFTs, né? Que é só robô operando, abrindo contrato, muito contrato, né? E aí até a questão sobre a hipnose, né? Ilusões que nós criamos no trade. Uma das ilusões é exatamente essa que a gente compra sobre vou ficar rico hoje. Então vai ficar rico hoje, não é um jogo, não é uma... Entende? Esse é um mindset, não é um mindset de algo que seja plausível, né? Que é o do Ferrante, por exemplo. Mas o mindset do vou ficar rico hoje é aquele mindset que você quer comprar, aí vira aquela história da técnica, né? Tipo, a técnica tem que ser espetacular, ou tem que ser uma técnica técnica mágica. Não, a assertividade ela é qualidade das escolhas, como eu mostrei. Qualidade do não fuja disso daqui. Se você foge, acontece o que aconteceu comigo hoje, por exemplo. Eu fugi dois parâmetros muito importantes, horário, volatilidade, tive um grande e um pouco de falta de atenção, já tive um certo prejuízo, consegui recuperar um pouco, nada demais, mas ok, acontece, normal. É impossível ser 100%, acima de 90%, eu tenho isso também, que acima de 90% para mim tá tudo bem. Às vezes já chegou a 97, mas também não precisa de tanto. É que ter qualidade, não precisa ser algo pro teu ego, é algo pro teu bolso, que é diferente de algo pro teu ego. O que você está contando para você no trade? Você está contando verdades ou você está contando mentiras? Exemplo, o que é contar uma verdade? É assim, vou trabalhando pouco a pouco e vou construindo patrimônio e estou aumentando meu patrimônio e isso vai reverter para mim no futuro. Qual que é a mentira? Eu sou foda, eu sei o que eu faço, eu tenho uma técnica infalível, eu vou ficar rico amanhã, eu vou ficar rico logo. Isso é uma mentira. Toda mentira, ela tem um aspecto de verdade. Exemplo, é possível ganhar dinheiro no trade? Sim. É possível. É possível ganhar dinheiro no mercado alavancado, no mercado super concorrido, é um mercado no trade, né, no mercado alavancado. É um mercado que exige muito. É possível. Essa é uma verdade. O que é mentira? Que você vai ganhar muito dinheiro muito rápido. Tentar ganhar muito dinheiro, o que é considerado muito dinheiro muito rápido, essa é uma grande mentira. Né? E aí que você perde a questão mental. Você perde gerenciamento, você muda a técnica, você muda a maneira como você enxerga a técnica, o melhor momento para ela, como ela funciona, como ela se adapta a você no gerenciamento, né? Sobre anotar, o que é mais importante. Quando você monta essa persona ela tem que ter um roteiro. Como eu falei, a minha persona tem o meu roteiro. Ela tem anotado assim, o que vai no roteiro. O quanto vou fazer, pode ser várias coisas, tá? Daqui é só um exemplo do básico que você pode anotar, que você não só pode, deve, o quanto eu vou fazer, como vou fazer. E aí o como é horário, a questão do percentual, a questão do ter não ser, por exemplo, tô ganhando dinheiro e vou... O vício, né? Cliquei, ganhei dinheiro, sou foda, vou continuar e hoje eu vou ficar rico. Não. Se você fizer isso, hoje você vai quebrar. Hoje você vai quebrar. Por quê? A qualidade é mantida pelo foco, pela atenção. Um pouco de foco, um pouco de atenção que você perde a qualidade. E o quanto mais você opera, mais fácil de perder a qualidade, ou mais fácil de você estar fora da zona de conforto, ou da zona de trade, ou de uma zona que seja de embate, de luta,
mais fácil que é. Exemplo, vamos voltar lá, vamos voltar aqui na tela 2. Como eu enxergo a questão das metáforas, né? Durante o trade eu faço uma hipnose, vamos lá, uma hipnose boa, digamos assim, para mim. O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso daqui. Eu quero entrar nesse movimento aqui. O que eu quero fugir? Eu quero fugir desses momentos aqui. Tinha umas bolinhas aqui, cadê as bolinhas? Esse é o DMI4, ou é o 5? Acho que esse é o 4, eu tô no 4. O 5 que tem as figuras, né? Tá, não, tudo bem, eu vou colocando. Eu quero fugir desse lugar aqui. E eu quero entrar nesse lugar aqui. O lugar das brigas, vamos falar do exército verde, o exército vermelho. O exército verde, obviamente, é a compra. O exército vermelho, obviamente, é a venda. Eu quero fugir da onde eu não sei para onde vai o exército verde. Ou o vermelho, quem está ganhando. E eu quero entrar onde eu sei quem está ganhando. Mas isso vai acontecer. Então eu tenho um lugar aqui que eu não sei, 2 lugares que eu não sei, eu tenho um lugar que provavelmente eu sei, 2 lugares que eu sei. Ah, Guilherme, com gráfico parado é fácil. Ok, é fácil, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o quê? Se eu tenho uma chance, se eu tenho um tiro, e eu tenho todo um contexto desse, é muito mais fácil eu colocar esse tiro, essa chance, no lugar certo. Se eu tentar colocar 10 tiros nesse contexto aqui, talvez seja fácil eu chegar aqui, por exemplo, e fazer uma venda aqui. Eu chegar aqui, ó, e falar: ah, ó, talvez venha para baixo esse mercado, não está subindo, não está subindo, vou colocar uma venda aqui. Você coloca uma venda aqui e de repente o mercado sobe. Aí você fala: tá, então vou parar com a venda. Saio aqui no prejuízo, vou colocar uma compra. Coloca uma compra aqui e o mercado desce. Porque você está tentando espalhar muitos tiros, você está tentando espalhar muitas ideias, muitas opiniões num contexto. Não tem como. O melhor é o quanto menos você operar, isso conforme minha estratégia, né? Conforme também minha visão sobre trade. O quanto menos você operar, melhor. O quanto mais você for assertivo, melhor. Porque também é mais perceptivo para você que você é bom, você vai ser. Ah, Guilherme, mas tem cara que faz tipo OCO, né? Acho que no Forex não tem. Não, até tem. Ordem oco, né? Que você coloca uma ordem e ela já entra, a ordem oco, já entra a ordem da compra, a ordem da venda, entra o stop loss e entra o TP junto. E aí aquela operação de 1 segundo. Você já tipo clica ou você deixa aqui para ela pegar um ponto, geralmente quando vai pegar um ponto desses vai pegar um ponto aqui assim, de topo, vai pegar um ponto de fundo, ela bate, volta, nesse bater e voltar, ela executa poucos pontos e executam isso com muitos contratos. É uma estratégia. É uma estratégia que eu já tentei, já perdi dinheiro, já usei o TRID, TRID Profit não consigo usar, sinceramente. Eu não me dei bem, não me adaptei. Eu uso no começo eu não gostava do MetaTrader, depois eu me adaptei e falei: poxa, é isso, para mim funciona, para mim é legal. E tem gente que usa essas ordens oco, né, fazendo essas estratégiazinhas de bater, voltar e pegar nesse retorno e pegar pouquíssimos pontos, mas com muitos contratos ou muito alavancado dentro do Forex, conseguir muito dinheiro com isso. Então a questão do perfil. Mas a questão, vamos lá. Eu tenho um perfil, meu perfil funciona para isso, tem uma técnica e tem um gerenciamento. Os 3 muito bem alinhados. Voltando lá para finalizar. Voltando aqui para finalizar. Então, quando você monta essa persona, né? E o roteiro
o trade. O quanto eu vou fazer? O quanto de pontos, o quanto de pips, o quanto de percentual. Então aqui a gente está sempre falando de percentual. Percentual é muito importante. Pontos, enfim, percentual, tudo vai se resumir em percentual. Como vou fazer? O horário, como vai ser isso, né? O percentual, como eu vou fazer o percentual de ganhos, de perdas, como vai ser, o que fazer com o resultado. Aqui o que fazer com o resultado é o que fazer com o resultado positivo. Por quê? Porque tem muita gente que a pessoa, os dias no trade, por exemplo, essas 2 semanas que eu operei e que eu mostrei a operação, eu fiz outras milhares de coisas. Eu estudei, eu postei no Instagram, eu atendi clientes nesses dias, eu atendi pessoas interessadas, no meu trabalho de hipnose, enfim, no meu trabalho de inteligência emocional, né, neurolinguística. Fiz diversas outras coisas e operei. Vi minhas ações também, vi como estava indo no mercado, analisei alguns fundos que eu estou trocando, uns que eu estou vendendo, outros que eu estou comprando. Enfim, fiz diversas coisas. E qual foi minha sensação em ter operado? Zero. Era como se eu estivesse indo, tipo, escovar os dentes e voltar. Isso, sim, tipo, fazer um arroz. Fazer o arroz lá, colocar, cortar a cebola. Um processo mais natural, mais manual. Guilherme, mas você estava trabalhando com pouco dinheiro. Se for com muito dinheiro, eu duvido que você ficaria do mesmo jeito. Vou ficando do mesmo jeito. Por quê? Porque como a minha cabeça também está em fazer outras tarefas, está em fazer outras coisas, e eu já sei o que fazer com o resultado, então não vai me pressionar se eu tô, de repente, vou lá num dia e faço R$1.000 naquele dia. Não vai me impressionar. Eu fico muito mais preocupado em, poxa, deixa eu economizar ali, porque eu sei que o dinheiro ali no Forex, ele depende de 2 coisas. Voltando no primeiro ponto aqui. Depende de 2 coisas. O cara na feira, o feirante. Vamos concordar que as pessoas, todo dia, elas estão com fome, elas precisam ir na feira e comer. O que o feirante faz, então? O feirante não se preocupa em vender mais. Ele só se preocupa em fazer com que o gerenciamento dele e o mental dele estejam alinhados com a técnica dele, porque ele vai ter lucro. Ele só se preocupa com isso. Ele não se preocupa em, nossa, hoje eu tenho que vender muita laranja, hoje eu tenho que vender uma caixa. Não. Ele se preocupa em pagar barato, pagar bem, levar aquele lucro para casa dele, pegar aquele lucro dele e comprar, e falar, pô, vou comprar mais uma banca, eu tenho uma banca, eu vou comprar 2. Aumento de contrato, né? Eu comecei vendendo ali bem pouquinho, gosto de vender. Vou comprar mais. Eu sei que o mercado tem, eu vou comprar mais. Então essa necessidade de eu tenho que ganhar muito agora acaba com o que importa, que é a parte mental de você manter tranquilo, fazer aquilo como se fosse algo muito do cotidiano, transformar aquilo parte do cotidiano, acaba com o gerenciamento, porque você vai aumentar a tua expectativa de ganho e vai sair fora do gerenciamento e vai perder muito e vai sair do mercado, porque se tem uma coisa que o mercado ensina, e tem desde Barsi aqui no Brasil, Warren Buffett lá nos Estados Unidos, é que o quanto mais você se manter dentro do mercado, mais os juros compostos acontecem. E aí mais você está enriquecendo, e mais você está tendo liberdade para trabalhar na tua casa, para tocar os teus projetos, né, para ter uma renda passiva bem interessante para a tua vida e para ter um futuro, uma aposentadoria muito boa, muito benéfica para você. Então, o jogo, se podemos falar assim, o jogo, né, a essência desse jogo, a essência desse trabalho, né, não vamos colocar jogo, vou colocar trabalho. A essência desse trabalho como trade e dessa gestão do teu dinheiro é basicamente se manter dentro desses pilares. Conforme o quanto mais você vai se mantendo desses pilares, mais você solidifica essa tua persona, você entende essa persona e você vai seguindo esse checklist.
esse checklist vai fazendo sentido para você também. E você vai entendendo quando você pode aplicar ele e quando você não pode aplicar. Só uma última coisa aqui que é importante. Eu falei sobre o quanto fazer, como fazer, o que fazer com o resultado, né? Que aqui é sobre aplicação. Se aplicar o resultado em outra coisa, em outro local. Acho que uma terceira coisa, um terceiro, daria até um slide, mas só para a gente pontuar, que eu acho que na verdade tem muito a ver com isso daqui, com a ilusão que vendem com relação ao trade, a mentira que vendem, porque quando querem... Na hipnose, a gente utiliza muito da emoção. A emoção está muito ligada no subliminar. Você vai comprar um carro, o que o vendedor fala? O vendedor mostra aquele carro, ele mostra o carro limpinho, lavado, ele coloca o carro... Se ele puder, ele coloca o carro até numa rampinha, né? Quando você chega numa loja, se você chegar numa loja da Ferrari, da Porsche, a Ferrari e a Porsche nunca vai estar no nível do chão. Ela vai estar numa plataforma girando, porque é para destacar, para realçar. Aí ele fala, olha esse motor aqui. Você nunca vai ver uma Ferrari, um Porsche silencioso. É sempre barulhento, é sempre... E você quer comprar aquilo barulhento, porque você quer mostrar que aquilo tem... O legal é que não tem ar-condicionado. O cara compra uma Ferrari, um Porsche, esquenta, o volante é duro, não vira e não tem ar-condicionado. Mas enfim, a pessoa não quer isso, né? Então muitas vezes as pessoas compram essa mentira, né? Essa mentira sobre o que é um carro. Tipo, isso é carro, isso é trade, isso é operar, isso é ganhar dinheiro, isso é ficar rico. E o que não é, né? O que é uma ilusão. Então vamos lembrar, isso também é muito importante, valeria até um slide, mas só para começar a pontuar isso. Trade não é o seu trabalho. Trade não é o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Trabalho é aquilo que você está construindo riqueza, está gerando riqueza. O trade está especulando. Sempre. Você sempre estará especulando. Mercado alavancado, Forex, mercado em dólar, em índice, pareamento de moedas, Bitcoin, pura especulação. Pura especulação. Guilherme, mas dá dinheiro, né? Poxa, tem um dinheirinho lá legal. Sim, tem um dinheirinho lá legal, é ótimo, é incrível, é muito bom. É cereja do bolo. Só que você não pode só comprar cereja para fazer um bolo. Se tiver uma cerejinha em cima do bolo, fica lindo. É um enfeitezinho e todo mundo fica de olho na cereja, para pegar um pedaço do bolo e fazer a cereja. Agora, o bolo, a massa do bolo, que vai no bolo, que tem que ser preparada aquela massa, aquela farinha bem preparada, a manteiga, os ovos, enfim, que fazem a massa do bolo, é o teu trabalho. Ponto. Guilherme, então quer dizer que o trade é assim, eu sair do trabalho, ou eu pegar tipo um dinheiro que eu tenho, que eu vou pegar e... Jamais. Jamais você pode pegar um dinheiro, vou pegar um dinheiro que eu tenho guardado e vou especular. Especulação. Mercado alavancado é especulação. Você pode ir ganhando ou você pode perder. Você pode, por exemplo, minha internet aqui, não sei o porquê. Operadora de internet, né? Falha sempre. Também, até um dos motivos eu também colocar uma posição lá, colocar uma posição curta, também da internet não falhar. De repente não cair a internet e não ficar com posição aberta lá. Que já aconteceu. Já aconteceu de tudo. Já aconteceu de bloquear a corretora. A corretora perder contato com a B3, com a bolsa. A corretora perdeu o contrato com a bolsa, voltou 2, 3 horas depois. A minha sorte foi que
eu tava operando na tendência, mas eu pensei, poxa, tá fora da tendência aqui, mas vou pegar uma venda. Era uma compra. Aí eu falei, não, vou esperar chegar para compra aqui. Chegou para compra, eu entrei com a compra. Deu um minuto, tava segurando, ia segurar aquela compra, ia segurar uns 15, 20 minutos. Minha ideia, eu operava com outra estratégia antes. A corretora perdeu a conexão. Eu tomaria um prejuízo, a corretora não ia. Entende? Aquilo ia me frustrar, ia fazer eu perder dos pilares lá o pilar emocional, mas a questão é, o trade não é o meu trabalho. Poxa, mas você gosta de fazer trade? Gosto. É viciante? É viciante. É uma coisa que é muito legal. Te dá independência, te dá. É como se fosse uma atividade, como se fosse um esporte, ou como se fosse uma luta. Eu gosto de luta, uma guerra ali, né? Então é uma coisa que traz uma adrenalina, que é legal, que é bacana, mas não é o seu trabalho. Então, se eu estou com um problema no meu trabalho, eu vou fazer trade? Não, eu não faço. Se eu estou desanimado, vou fazer trade? Não faço. Se eu estou com o meu emocional abalado, vou fazer trade? Não, eu não sou obrigado. Eu não vou fazer. Por que eu vou fazer? Para ter raiva, ter dor de cabeça, porque... Mas por que você vai ter raiva e vai ter dor de cabeça? Porque se o meu mental, meu emocional não estiver bem, se eu não estiver com ele controlado, eu vou me estressar. E eu vou lembrar que, poxa, não é meu trabalho, é a cereja. A cereja é legal. A pimenta, o molhinho de pimenta ali na comida é legal, é bacana. Eu adoro o molhinho de pimenta, colocar um pouquinho, colocar uma, duas gotinhas na comida ali. Mas não é o arroz, feijão, não é a tua comida do dia a dia. Entende? Então, poxa, mas será que o trade pode, depois de 1, 2, 3 anos, me dar um carro, me dar uma casa, ajudar na minha aposentadoria? Pode, pode. É bem possível, mesmo. Eu vejo isso acontecendo com pessoas. É bem possível. Qual que é o segredo dessas pessoas? Consistência. É a pessoa se manter dentro do trade. E como que ela se mantém dentro do trade? Entender que o trade não é o trabalho dela. O trade é uma construção de algo, né? Mas não é o trabalho. O trabalho é muito mais organizado, é muito mais... depende de você, porque o trade não depende, né? Principalmente mercados alavancados não dependem. De repente acontece uma guerra, pandemia, não dependia da gente. Uma guerra, não depende da gente. Então, se o petróleo vai disparar, não depende da gente. Se o petróleo não vai disparar, não depende. Se o mercado vai ficar muito volátil e difícil, também não depende. Então, entender que o trade não é o trabalho te tira também a pressão de você ter que fazer um resultado linear para pagar as contas, né? Porque o trabalho te ajuda a fazer isso muito melhor. Um trabalho de carteira assinada, um trabalho que você tenha um salário fixo por mês para pagar os boletos, para pagar suas contas, para pagar tua moradia e etc. É muito mais interessante. E essa visão as pessoas não passam. Elas viram e falam assim: mas isso pode se tornar o seu trabalho. Na internet hoje está muito subliminar essa mensagem de isso vai ser seu trabalho, isso vai ser seu trabalho. Eu não acho que vai ser o seu trabalho. Eu acho que o trade é uma oportunidade. O trade em mercados alavancados é uma excelente oportunidade para você construir riqueza. O que eu acho que ele é isso. É uma oportunidade de construção de riqueza. E agora eu vou usar uma última metáfora. Da mesma forma, da mesma maneira que você não constrói uma casa em um dia, você não vai construir uma riqueza em um dia. Se você constrói uma casa com bom planejamento, se você constrói uma casa tijolo a tijolo, se você constrói uma casa ao longo de um determinado tempo e mantendo etapa a etapa, investindo etapa a etapa, o trade, principalmente nesses mercados alavancados, é exatamente isso. Você vai construindo riqueza e vai aplicando, principalmente aplicando. Não tem como... É uma grande falácia que você vai apenas pegar um capital,
pegar um capital inicial, colocar dentro de uma corretora e aumentando esse capital e fazer retirada só, por exemplo, para vou fazer Forex, ou vou fazer mercado alavancado para meu final de semana, para viajar, para o meu final de semana e etc. Isso é bom ou é ruim? Eu acho ruim porque você gera uma expectativa. Aí você gera isso daqui, ó. Você vai mentindo, você vai criando uma ilusão para você. Pô, Guilherme, mas você tá falando que não dá para fazer para uma viagem, etc. Não, tô falando diferente. Tô falando que se você se você sabe o quanto você vai fazer, se você tem um plano, se você tem um roteiro do que você vai fazer, se você está construindo uma riqueza, você está tirando esse dinheiro de lá, falando, olha, vou construir uma viagem, e vai tirando semanalmente ou diariamente, conforme você vai tendo esse lucro, você vai construindo para depois você fazer a viagem. Não o contrário, não você falar assim, eu tenho que fazer trade para viajar agora. Não, eu vou fazer trade para construir uma riqueza. Daqui a um certo tempo, vou pegar parte dessa riqueza e vou usar para alguma coisa. Então você pode, vou fazer trade, metade do day trade que eu fizer nesse ano vai ser para minha casa, para uma casa que eu vou comprar, para um carro, para uma coisa para o meu futuro, e outra metade vai ser para mim viajar, para mim aproveitar a minha vida, aproveitar o meu momento, aproveitar minhas coisas. Ótimo. Agora você vai trabalhando. E aí você vai conforme o tempo acontecendo, juntando. Claro que você pode juntar dinheiro para, de repente, só um final de semana, uma viagem, ou muito pouco para juntar, mas ok, é alguma coisa. Ou você pode juntar um dinheiro para uma viagem inesquecível de um mês, com um bom hotel, com bons gastos e etc. Mas isso vai depender da tua parte emocional. É isso. Dúvidas, perguntas, outras questões eu posso responder. É só me mandar mensagem. E só voltando para a tela inicial, última mensagem. O poder que tem você entender sobre esses pilares, entender que esses pilares demora tempo para construir, né? Eu sei que existe ainda mais âmbito de economizar dinheiro, de guardar dinheiro. Eu sei que existe sempre uma pressa nossa, né? Quando a gente descobre o mercado, a gente olha para o mercado, a gente fica maluco, né? Nossa, dinheiro, olha dinheiro ali. E vira como se fosse uma maquininha de caça-níquel. Claro que essa sensação é muito ruim. É boa e ruim ao mesmo tempo. É boa porque é legal a sensação de você estar ganhando, e ruim a sensação da frustração. Leva tempo, tanto para construir um patrimônio, quanto para ir melhorando gradualmente a sensação. A ideia é, Guilherme, se eu faturar $1, $10 por semana no trade, gastando um tempo razoável, eu vou estar triste ou vou estar feliz? Esteja feliz, não importa o resultado. Esteja feliz porque você está construindo. É um resultado. Né? E tudo na vida, o tempo que você demorou para aprender a ler, para aprender a escrever, é claro que talvez em uma semana você já saiba pegar. Uma professora foi lá e ensinou você a pegar um lápis. Em uma semana, ou em alguns minutos, algumas horas, você aprende a fazer uma coisa nova. Você pode... nunca andei de patins. Nunca surfei. Como é que é surfar? Eu te dou uma aula agora, em menos de um minuto, sobre como é que é surfar. É o seguinte, tem uma prancha de surf, você pega a prancha, tá aqui a praia, tá aqui a areia, tá aqui o mar. Você pega a prancha, fica em cima da prancha, atravessa as ondas, vai aqui onde começam a formar as ondas, formam as ondas e você desce a prancha ali na água em direção à praia. Essa é a primeira aula. Óbvio que você, entendendo que é isso, que você vai pegar uma onda com a prancha virado para a praia e andar com a prancha do mar,
para a praia, é algo muito simples. É uma primeira lição. Você vai tentar isso, conseguindo pelo menos ficar em cima da prancha dentro da água, já é um primeiro grande resultado, já é um primeiro grande ganho. E é assim também no mercado. Então, em um mês, você vai ter algum resultado, você vai ter algum retorno positivo. E aí você vai falar, cara, eu tive esse retorno positivo, tive esse resultado. Bom, legal, agora eu vou ter mais, agora eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. E aí você vai chegar a resultados parecidos com os que eu tenho, ou até melhor. Eu não tenho assim, resultados. Tem muita gente que olha os meus resultados e desdenha, fala assim, nossa, mas quantos poucos pontos aqui que você faz? Não é legal, ou isso daqui não é bacana, não gostei disso. Enfim, cada pessoa tem as suas razões. O que é importante e o que eu estruturo, né, que é a minha área de estudo, que é a área que eu estou interessado já há mais de 20 anos estudando sobre isso, que é a área mental, né, a área de inteligência emocional, área mental e etc. E agora estou aplicando ela a mercado financeiro, que é muito bacana também. Não é sobre o que você faz, é sobre aquilo que eu falei, a qualidade daquilo que você faz. A qualidade daquilo que você faz determina muito melhor um resultado para médio e longo prazo do que você fazer alguma coisa muito na sorte ou muito bem apenas um dia. É isso. Obrigado. Encerrando aqui. Até mais.